Podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta dos espíritos. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Questão 155A. A separação se dá instantaneamente por busca-transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Resposta dos espíritos. Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Traremos agora as considerações do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que nos diz: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Nessa fala de Kardec, podemos deduzir que quanto mais presos estivermos ao materialismo, maior o sofrimento para que nos desprendamos do corpo carnal, após a morte deste. Como também nos disse Kardec, o desligamento do perispírito, que é o laço que nos une ao corpo, se dará conforme formos mais desapegados das paixões físicas. Portanto, estudantes da doutrina espírita, essa desvinculação a devemos fazer, o quanto possível, ainda vivendo na matéria, deixando de valorizar demasiado os bens materiais, os supérfluos, desnecessários ou tantas vezes excessivos, voltando nosso olhar ao que realmente seja essencial. Aí está, então, uma oportunidade de irmos vivendo a matéria, mas também ao mesmo tempo nos desvinculando dela. E não apenas isso, Martinha. Ainda sobre o momento dessa separação entre o corpo e o espírito, Kardec salienta: em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo cuja vida tenha sido enfaticamente ligada aos aspectos materiais e sensuais, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade e nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Regina e amigos, explicando a fala de Kardec, diremos que o desprendimento do perispírito do corpo é feito de forma gradual. E segundo o Livro dos Espíritos, sua lentidão é de forma variável, dependendo dos indivíduos, dependendo de cada indivíduo. A palavra depende, que aqui está dita por Kardec, gera ansiedade acerca do tema, porém é plausível nesta resposta. A dependência reside nos hábitos, no estilo de vida que o indivíduo alimentou.
Quanto mais materialista, então, mais difícil o desapego da matéria, ou seja, do corpo físico. Aqui, somente reforço a fala dele, de Kardec, para que aprendamos e nos habituemos a praticar os conhecimentos adquiridos. Muito bem, Martinha. Falando então em Kardec, vamos fazer mais uma citação. Diz ele: é com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo já durante a vida do corpo, de modo que, em chegando às portas da morte, no nosso entender do desencarne, ele é quase instantâneo. Ou seja, Kardec então está nos informando que as vivências espirituais do indivíduo são levadas em consideração antes do seu desencarne. Assim sendo, nós devemos cultivar as sublimidades do espírito, buscando nos conectarmos com Deus, entendendo e confiando que nem só de pão vive o ser humano, e tendo a esperança de que a vida é tão somente uma passagem, o que independe de convicções religiosas. Meus amigos, se assim entendermos e procedermos, que alegria e alívio para as nossas almas, não é mesmo? Quanto mais conectados com o mundo espiritual, mais facilmente, sem traumas e dores, nos desprenderemos do mundo físico, ao retornarmos então à nossa verdadeira casa. Concluindo a fala de Kardec, amigos, e corroborando exatamente as suas colocações, Regina, prestemos atenção às palavras do codificador, que nos diz: tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam ser a afinidade que persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos. É, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Bom, amigos, vou trazer então o José Naufel, que é professor licenciado do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ele nos deixou um legado na obra do ABC ao Infinito, da editora FEB, na qual ele expõe de modo didático toda a obra de Allan Kardec, analisando capítulo a capítulo os volumes que fundamentaram então a doutrina espírita. Naufel nos oferece mais detalhes sobre o desprendimento. Nos diz ele: com a ocorrência da morte, a referida ligação é desfeita imediatamente quando se trata de pessoa altamente espiritualizada, de forma mais lenta, variando normalmente até 72 horas ou 3 dias, quando a espiritualização é menor ou bem apoucada. Bem mais demoradamente e por período indeterminado se o indivíduo é muito apegado à matéria e aos interesses e sensações da vida material, e extraordinariamente retardada, muitas vezes por anos a fio, quando a morte decorre de suicídio. Amigos, se refletirmos nas palavras de Naufel, podemos dizer que o desprendimento do perispírito tem correlação com o estilo de vida de cada indivíduo. Infelizmente, há aqueles que sofrem de procrastinação espiritual. Deixam para depois a sua vida religiosa ou o serviço a Deus. Ou o serviço no bem, né? O ser humano é mestre em criar desculpas, não é mesmo, Martinha? Regina, muitos de nós ainda dizem que, quando chegar a aposentadoria, vou me dedicar à casa espírita. Ou, quando tiver tempo,
farei um trabalho voluntário. E ainda tem aqueles que podem ser todos nós, quando os filhos crescerem, terei tempo para fazer caridade. Podemos observar que, infelizmente, para alguns, esse tempo não chega e é abreviado pela partida para o plano espiritual. Tais perturbações, então, no momento do desprendimento, podem acontecer em virtude dos vícios também, seja pelo álcool, tabagismo, drogas e tantos outros. Muitos são os que ainda não conseguem entender e avaliar a exata extensão da gravidade desses hábitos nocivos. Pensam, talvez, que as consequências dos maus hábitos serão encerrados no momento em que a vida física extinguir-se. É um engano. É um engano que somente será descoberto depois do desencarne. E nós podemos dizer também que quando chegar a aposentadoria vou me dedicar. Não precisa ser somente a casa espírita, né, Martinha? Pode ser ao bem, como você mesmo diz, fazer a caridade, um trabalho voluntário. Necessariamente são as desculpas nobres que a gente acaba dando e deixando para depois e acaba não fazendo o bem para ninguém, né? Ou, como nós já falamos em alguns programas, a gente achar que tem que ter um tempo reservado para uma grande obra. Ah, sim. Não. Você continua trabalhando, não se aposentou ainda, mas existe durante o teu dia e em várias situações condições para prestar pequenos bens, pequenas ajudas, pequenos auxílios, pequenos voluntariados. Não é necessário que você tenha a tua vida, as tuas atividades completamente extintas, paralisadas para, bom, então agora sim, tenho 24 horas e vou me dedicar a esta obra monumental. É outro engano, talvez até também fruto do egoísmo ou dessa vaidade, alguma coisa do tipo, né? A doutrina espírita sempre nos alerta sobre o tempo de Deus. Então, a mensagem é muito bonita, Regina e Paula, também para pensarmos que aproveitemos mais o tempo, destinando esse tempo para outros fins que não sejam somente as prioridades do lar, da casa, os interesses pessoais. Ou as necessidades físicas, terrenas, né? Materiais. Bom, vamos para o comentário então agora do Espírito Miramês. Nos diz Miramês: não existe violência em nenhum campo da vida. Quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física, o mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo, visto na vida resplandecer a harmonia pura, ordem essa que vibra em todo o universo de Deus. No entanto, há casos que modificam essa ordem por não ser ela rígida ao ponto de fazer desaparecer a misericórdia. E continuamos sob os comentários do Espírito Miramês, que diz: o espírito apegado às coisas materiais, o usuário, o sensual, enfim, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e do egoísmo. Enfim, aí já são palavras aqui do nosso núcleo, não é, Martinha e Regina? Enquanto estas necessidades físicas terrenas estiverem ainda muito vivas no espírito desencarnante, ele continua atrelado a elas mesmas, né? Ou seja, refletindo aí sobre essas palavras do Miramês, ousamos dizer que deveríamos aprender a morrer. Né? Chegamos a esta conclusão e parece uma lição bem interessante, né? Porque a gente sempre está, de novo, voltado para o material, dizendo devemos aprender a viver. Claro, devemos, né? Esta evolução no campo material vai também nos elevando espiritualmente, mas o aprender a morrer é uma lição que poucas vezes a gente ousa oferecer a alguém ou sugerir, né? Então nós teríamos que fazer esse curso de especialização, pois que a cada ano que vivemos, mais nos aproximando do final dessa etapa terrena. Tem até um poeta que diz, né? Cada ano que passa nunca é mais, é sempre menos. Não é? E é compreensível que, devido à nossa condição física, tenhamos esse apego ao material, que sejamos egoístas, orgulhosos e vaidosos, e que muitas vezes
nos deixemos influenciar por esses apelos que nos guiam pela satisfação dos prazeres, atrasando e tantas vezes perdendo a rica oportunidade da reencarnação, esse presente que nos é ofertado repetidas vezes por nosso Pai amoroso. Paulo, quando tu faz essa referência de que deveríamos aprender a morrer, me ocorre o seguinte: se pararmos para pensar, à medida que nós estamos introjetando a mensagem do Evangelho, estamos aprendendo no dia a dia das nossas vidas que a nossa existência é um crescimento e esse crescimento vai se dar através do desprendimento de alguns valores materiais, mas angariando outros que não sejam materiais, nós vamos descobrindo que nós já estamos fazendo esse curso. Esse curso começou lá atrás, quando nós chegamos aqui nesta terra, para desenvolver valores que me levarão para uma condição de menos dor, menos sofrimento diante do momento em que será para todos. Mais aceitação, né? Aceitação. Assim como no plano espiritual a gente se prepara para reencarnar, para voltar à vida da carne, igualmente é como você diz, aqui encarnados temos que nos melhorar e nos preparar para regressarmos, né? Por isso que é muito importante também pensarmos que a doutrina espírita, ela é esperança, ela é luz no nosso caminho. Então, quando falamos de aprender a morrer, não é o negativismo, a falta de fé e de amor pela vida, mas é uma construção nesta vida para, em seguida, dentro do tempo do nosso Pai, podemos dizer, nós sabemos que um dia assim partiremos desta terra maravilhosa. Então o aprender é que eu consiga, se eu chego aqui feliz e todos me recebem com alegria, também devo partir com este pensamento. Por exemplo, você vai se despedir de alguém numa estação de trem, por exemplo. A pessoa embarca e fica te acenando da janela, e você fica aqui, você não precisa ficar com a sensação de que perdeu a pessoa, mas sim de que ela está seguindo e em algum momento vamos nos reencontrar. E ela está saindo deste planeta maravilhoso, mas está voltando para um lugar melhor ainda. E esse lugar, nós que já estudamos o Espiritismo, sabemos que é a pátria espiritual, porque aqui é uma cópia. Se aqui já é um planeta maravilhoso e já é uma vida boa, né? Imagino que não é na pátria espiritual. E quando nós aprendemos a morrer, como foi citado, é porque ao nos desprendermos na hora da desencarnação, se tivermos já esse entendimento, será então mais, entre aspas, fácil esse desprendimento. Então, Regina, quando nós estudamos, nós percebemos para as nossas vidas, mas também observamos, porque estamos aqui como observadores para aprender. Tantos caminhando então cegos por toda ou por várias existências terrenas, sem verem um único lampejo de luz, sem experimentar um momento de plena lucidez e servindo-se das facilidades que as portas largas lhes proporcionam e que nos proporcionam, então, meus amigos. Então, Martinha, abramos os olhos, né? O banquete está servido. Então, por isso, amigos, devemos seguir a receita que é sabermos discernir entre as paixões materiais, entre os vícios que temos aqui ainda, imperfeitos que somos, e escolhermos o roteiro para seguir a receita. Olha que legal. Então, e qual é o melhor ingrediente? É o Evangelho do Cristo. Então, com isso nós viveremos as nossas encarnações bem, e melhor ainda será para nós quando desencarnarmos. Voltando aos comentários do Espírito Miramês, ele nos diz o seguinte: o Livro dos Espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo, às vezes por dias e meses. Mas, na verdade, há caso em que se verifica que a alma fica ligada aos seus restos mortais por anos a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos, até que desperte em seu coração alguma luz que a faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens, tocada pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Algumas vezes sofrem com a desintegração do próprio corpo,
Bom, amigos, para esse comentário do Miramês, eu trago agora um trecho dos estudos do amigo espírita Cláudio Conte, que nos esclarece ainda um pouco mais sobre o assunto em pauta. Diz o Cláudio o seguinte: nos casos de acidente no qual o corpo sofre um dano grande, o suficiente para não mais manter a condição de vida, haverá interrupção abrupta na geração ou formação de lácitons. Lácitos são os laços que unem a alma ao corpo. Nas situações desse tipo, o espírito passará por uma etapa de perturbação, que poderá ser mais ou menos longa, dependendo do seu grau de entendimento e depuração. O processo de formação, então, dessas partículas virtuais, que denominamos de lácitons, relacionam-se com o laço fluídico. Pois bem, Regina, ainda segundo Conte, diz ele: nestes eventos não houve adequação gradativa do perispírito para não mais trocar lácitons com o corpo. Por isso, o espírito não se acredita desencarnado. A cessação da condição receptiva de lácitons por parte do perispírito ocorrerá em decorrência de processos mentais do espírito na adequação à sua nova condição. E Conte prossegue. Importa ressaltar que, apesar de normalmente se considerar acidente, mesmo na conotação aqui empregada, o espírito que desencarna nunca é completamente passivo no evento, pois todos nós, de alguma forma, somos partícipes em todos os processos em que nos vemos envolvidos. O espírito está sujeito a todos os eventos, sejam quais forem, no mundo em que se encontra ligado em decorrência das suas próprias escolhas. Nos casos de suicídio, ainda nos diz Conte, seja direto, quando há intenção, ou indireto, quando não há intenção, mas se coloca voluntariamente em condição de risco, o processo é semelhante ao acidente com relação aos lácitons provenientes do corpo físico. E Cláudio Conte conclui: porém, pelo fato de a desencarnação ser decorrente de processos mentais enfermiços, o espírito não estabelece a condição mental adequada para estabilizar os processos físicos de interação do corpo com o perispírito. Dessa forma, em decorrência da mente congelada que o espírito mantém no evento que causou a desencarnação, o perispírito se mantém em condição receptiva na troca de lácitons. Esse processo é doloroso para o espírito, tanto mental quanto fisicamente. Pois é, então, desses esclarecimentos todos aí do Conte, nós podemos entender um pouco melhor o processo da desencarnação e desta separação entre a alma e o corpo. Existe uma ligação permanente, que é essa condição mental do indivíduo, conduzida pelo espírito, pela alma, e os processos de ligação física entre a alma e o corpo. Se a alma não estiver processando o andamento da desencarnação que se aproxima, isto é, o caso que ocorre nas mortes súbitas e suicídios, corpo e alma, no instante mesmo da morte, continuarão recebendo o fluxo normal de lácitons que os unem. Neste caso, a alma, sem a informação prévia, preparatória, acerca do andamento do processo de finalização da vida física e ainda sob a permanência inalterada do fluxo de lácitons, continuará julgando-se viva, como se ainda estivesse revestida do seu corpo carnal e sentindo inclusive as mesmas sensações físicas de antes. Comentário do Espírito Miramês. Os laços não se quebram, eles se desatam, tal como foram atados na concepção. Há entre a formação do corpo e o perispírito uma certa sintonia, de modo a se fazer a conjunção de um ao outro. Os laços são ligados no centro de forças, de maneira sutil,
harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. Miramês continua nos dizendo: podemos dizer que o século XX é o século do espírito. Fase essa que começou no século XIX para que a humanidade pudesse entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deves, se ainda não o fazes, passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimentas várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Podemos dizer, meus amigos, então, que a abnegação é a ação de abnegar, de desistir de alguma coisa, de renunciar, ao passo que desapego é o sentimento de não demonstrar interesse, ou seja, uma particularidade das pessoas que expressam indiferença e desprendimento. Impossível deixar aqui de recordar os ensinamentos bíblicos que ecoam no nosso DNA espiritual. E um deles está no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que nos diz: porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. Interessante a fala de Timóteo, né? Nada trouxemos, então nada podemos levar. Nosso Mestre Jesus, que durante a sua passagem na Terra foi deixando lições sobre como o apego e a abnegação se tornam pedras de tropeço na jornada espiritual. O Evangelho de Mateus também, Martinha, traz uma outra pérola para a nossa existência, quando menciona que devemos primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, sigamos a orientação do Espírito Miramês e comecemos, amigos, a meditar, a orar, a nos conectar com Deus e Jesus, e certamente estaremos assessorados pelos benfeitores espirituais que trabalham incessantemente para ajudar a humanidade terrena. Muito bem. Comentário do Espírito Miramês. Há nuances em todos os aspectos da vida. Não existe determinismo na ação das leis de Deus, como no caso do Espírito Superior, que esteja animando um corpo. Ao despertar-se deste, ele sai livremente, sem nenhum sofrimento. É mesmo se como estivesse preso e as grades se abrissem. A morte para ele significa liberdade e sente-se feliz porque cumpriu seus deveres ante a vida. Mas sempre ocorre isto desatando laços. E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias, pela leitura espiritual, pelas orações e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da tua existência. Quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança. E Miramês diz mais: a oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e, nesse ambiente, poder-se-á ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. Não esperes, meu irmão, a morte chegar para compreenderes o sentido da vida espiritual. Começa hoje mesmo a te educares, a educar os teus impulsos inferiores, para que eles não sirvam de espinhos nos teus caminhos além do túmulo. Quão profundas são as palavras de Miramês, meus amigos. Percebemos que o estudo hoje trouxe exatamente esta fala anterior e estas reflexões durante a conversa e tão necessárias e importantes para as nossas vidas. Graças vos rendemos, ó Pai, por já entendermos e crermos na imortalidade da alma. Meus amigos e irmãos, ainda podemos colocar em prática esses ensinamentos de Miramês.
Nunca será tarde para mudarmos de rumo, para girarmos a proa da vida na direção dos bons ventos. A hora é sempre agora. Portanto, hajamos. Não percamos tempo, pois aqui na vida carnal, tempo bem aproveitado nas coisas do espírito é tempo ganho na passagem entre os dois mundos. E para complementar a tua fala, Martinho, eu direi que devemos criar o hábito, então, da oração diária, da meditação que nos conecta com Deus e fazer aos outros o que quereríamos que eles nos fizessem. Essa é a receita ideal para pavimentarmos, então, um retorno à pátria espiritual sem sobressaltos, sem dúvidas ou temores, mas, ao contrário, com absoluta serenidade e confiança, com a alegria de havermos conquistado um mínimo de elevação espiritual, cumprindo na jornada terrena os ensinamentos adquiridos através das lições do Evangelho de Jesus, sobrevirá a íntima sensação de paz por nossa missão cumprida, tutelados que fomos pelo devotamento, amor e dedicação de nossos mentores espirituais, guiando-nos e celebrando conosco os progressos alcançados.